Olá, estudantes da Palavra de Deus, graça e paz a você, um feliz despertar com Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 de 2 Crônicas, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. O tema de nossa reflexão, o segredo para o êxito, com base no que o capítulo 15 nos apresenta. Vamos conhecer os ensinamentos divinos para nós. Este capítulo ele concentra-se especialmente nas reformas do rei Asa, um rei que se empenhou com a ajuda de Deus para livrar Judá da idolatria, que já estava presente no reino, presente entre o povo. Qual será o segredo principal para alcançarmos o êxito completo em nossa carreira cristã? Por que é tão importante buscar constantemente a direção de Deus e nos sujeitarmos à sua palavra? O que a história da vida do rei Asa nos ensina sobre isso? Qual foi a mensagem que Deus enviou ao rei e ao povo através do profeta Azarias? Segundo Crônicas 15 relata o reavivamento promovido pelo rei Asa após sua grande vitória militar, conforme vimos no capítulo anterior, resultando na remoção de ídolos, na renovação do altar e um compromisso nacional de fidelidade. O capítulo destaca que a busca por Deus traz paz, coragem e coroa os esforços com recompensa, evidenciando que o verdadeiro reavivamento exige tanto atitudes externas de adoração, quanto a mudança interna do coração, ou seja, uma transformação completa. Este capítulo serve como um modelo de que a autêntica vida cristã envolve remover o profano e valorizar o que é sagrado, renovando diariamente nossa aliança com Deus. Essa é a nossa introdução, o epílogo de nossa reflexão de hoje, do capítulo 15. Agora eu convido você para me acompanhar nos detalhes dos textos, nos comentários principais dos versículos que este capítulo nos traz. Deixe o seu joinha, compartilhe e seja inscrito em nosso canal. Versículo 1 destaca então: os fatos aqui registrados são de interesse para o estudo da experiência religiosa do povo de Deus e revelam a grande influência dos que têm o Senhor naquilo que fazem. Asa, conforme os versos 1 e 2, sabiamente recebia bem as pessoas que tinham um bom relacionamento com Deus e escutava as suas mensagens. Azarias trouxe aos exércitos uma mensagem importante e os encorajou a permanecerem perto de Deus. Mantenha-se em contato com pessoas que são cheias do Espírito Santo e você receberá o conselho de Deus. Passe regularmente tempo em discussão e oração com aqueles que podem ajudar a explicar e aplicar a mensagem de Deus. Versos 1 a 5 ainda: por muitos dias, a maior parte do que Azarias disse para Asa podia ser dita sobre a época dos juízes, um período que foi marcado por longos anos de apostasia, ignorância e ilegalidade. Na sua angústia, ainda frisa os textos, aqueles tempos eram difíceis, pois os israelitas estavam constantemente sendo invadidos e acossados pelos inimigos. Contudo, quando parecia não haver esperança,
O povo clamava a Deus em arrependimento e ele os livrava. Não havia paz, também frisou o profeta. Além dos perigos da guerra, os riscos contínuos de roubos e crimes atormentavam a nação, uma questão claramente apresentada no cântico de Débora, no capítulo 5 de Juízes. Então o profeta Azarias mencionou ao rei Asa a experiência passada do povo de Israel quando sofreram amargamente no período em que não havia rei. Versos 6 e 7 destaca a expressão cidade contra cidade, provavelmente fazendo alusão à guerra civil que existia em Israel na época dos juízes, especialmente em relação ao degenerado reinado de Abimeleque e à falta de responsabilidade moral em Benjamim, também descritos no livro dos Juízes. Então, o verso 7, o conselho do profeta: sede fortes. Na verdade, sejam fortes no Senhor, continuem firmes em sua lealdade a Ele e enfrentem o futuro com coragem. Isto quis dizer o profeta. Ele estava encorajando o rei Asa a continuar as medidas agressivas que tinha tomado contra a idolatria e em sua firme política em favor dos interesses nacionais de Judá. Verso 9: muitos de Israel desertaram para ele. Aqui o destaque é o seguinte: muitos israelitas que estavam no reino do norte, sob o reinado do filho de Jeroboão, haviam vindo agora para Judá, se unindo ao rei Asa, quando ele suprimiu a idolatria e restabeleceu a adoração em Jerusalém. Isso explica que todas as tribos de Israel estavam representadas quando o reino de Judá foi exilado em Babilônia, mais tarde restaurado. Ok? O verso 8, o altar tinha sido danificado, o altar de Deus, por causa de lutas internas e também devido à falta de manutenção e atenção. No verso 9, o comentário: junto com os sacerdotes devotos e os levitas, muitos dos cidadãos comuns de Israel foram para Judá, quando viram o zelo de Asa com relação a Deus e a bênção divina sobre ele. No versículo 10, é bem provável que o terceiro mês é o da festa na época das primícias, a festa também de Pentecostes. Quando aqui descreve o verso 11, o despojo parece referir-se aos animais tomados dos etíopes, após a vitória de Asa sobre o rei Zerá, conforme vimos no capítulo passado, anterior. Sendo assim, a batalha de Maressa deve ter acontecido pouco antes deste evento aqui do capítulo 15. Versos 12 e 13 nos descreve que Asa reuniu uma congregação para reafirmar o concerto de Israel, a aliança, a promessa de buscar ao Senhor. A nação tinha se reunido antes para renovar o seu compromisso com Deus. Verso 14: fazer um juramento era uma parte essencial para firmar uma aliança. O povo declarou sua determinação em manter o concerto, e se não o cumprisse, concordaram em aceitar o julgamento de Deus. Agora, verso 16 destaca que Maaca, na verdade não a mãe, mas a avó de Asa, era mãe de Abias, o seu pai. E ela trouxe uma idolatria para Judá. E assim tentou boicotar a reforma do rei Asa em Judá. O que Asa fez? Depôs
ela como rainha mãe. Olha que ele estava determinado a acabar com a idolatria. E aqui ele não fez vistas grossas à sua avó, que era tida como uma rainha mãe. Os 10 mandamentos nos dizem para honrar nossos pais. E mesmo assim, Asa removeu a sua avó do trono, por conta da idolatria dela, né? Apesar de Deus nos ordenar honrar os pais, manter lealdade a Deus é prioridade maior. Jesus advertiu que o respeito pelos pais nunca deveriam nos afastar de segui-lo. Então, se alguém tem pais não crentes, não cristãos, deve respeitá-los e honrá-los, mas nunca colocar a devoção a Deus abaixo, sempre acima, como prioridade mais alta. A nossa devoção a Deus, ela fica em primeiro lugar. Mas o respeito e a honra devemos manter aos pais. Ela havia colocado uma abominável imagem, um ídolo horrível. Então veja que triste menção a Maaca, a avó de Asa. E o verso 17 fecha aqui os textos, destacando o coração de Asa foi perfeito. Não quer isto dizer que não tinha pecados, mas sim que ele estava determinado, conforme suas forças, com a ajuda de Deus, a ser fiel. Há uma lista de outros reis com este destaque também. Essa expressão significa que, embora eles cometeram deslizes, eles falhavam, eles adoravam somente a Deus. Agora vamos para o texto complementar do livro Profetas e Reis, que nos ajuda também a compreender detalhes. A reforma de Asa. Ao retornarem os exércitos de Judá e Benjamim a Jerusalém, depois da vitória sobre o rei Zerá, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, conforme os versos 1, 2 e 7. Grandemente encorajado por essas palavras, Asa logo promoveu uma segunda reforma em Judá. Ele esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, de Simeão, porque de Israel vinham a ele grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E juntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor Deus de seus pais com todo o coração e com toda a sua alma. E o verso destaca 15. E o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Página 112 do livro Profetas e Reis, destacando o que o capítulo 15
apresenta desta segunda reforma que o rei Asa promoveu em Judá. Fica-nos uma importante lição quando nós verdadeiramente procuramos e buscamos a Deus e também nos consagramos completamente. Deus responde, Deus derrama suas bênçãos. As lições para nossos dias dentro deste capítulo 15. Ela tem a sua aplicação para os dias do rei Asa e tem para nós hoje. Os princípios de 2 Crônicas 15 transcendem o tempo e a cultura, oferecendo lições vitais para a nossa jornada espiritual hoje. A busca por Deus não é um conceito arcaico, mas uma necessidade premente para o indivíduo e para a sociedade. Porque a busca por Deus é essencial, então. Primeiro, precisamos de propósito e significado. Em um mundo que muitas vezes parece sem sentido, buscar a Deus é encontrar o propósito último de nossa existência. Ele é o Criador e nele encontramos a razão de ser. Segundo, direção e sabedoria. A vida é cheia de encruzilhadas e decisões complexas. Buscar a Deus é acessar a sabedoria divina que nos guia no caminho certo e nos ajuda a tomar decisões que honram a Ele e nos beneficiam. Terceiro, paz e segurança. Como visto com Asa, a busca por Deus traz paz. Em um mundo ansioso e volátil, a paz de Deus excede todo entendimento. Guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus, conforme destacou o apóstolo Paulo em Filipenses 4, verso 7. Quarto aspecto, força e resiliência. Diante das adversidades, a busca por Deus nos fortalece. Ele é nossa rocha, fortaleza, um refúgio seguro em tempos de angústia. E quinto aspecto, transformação pessoal. Ao nos aproximarmos de Deus, somos transformados à sua imagem. Nossas imperfeições são tratadas e somos moldados em pessoas mais íntegras, amorosas e justas. Conforme finalizou o capítulo 15, destacando que o coração de Asa foi perfeito. É nesse sentido, como ele buscou a Deus, ele foi sendo transformado. Assim acontece conosco, amados, ouvintes da palavra de Deus. Se a busca por Deus traz vida, paz e propósito, o oposto, ou seja, a negligência, o abandono de Deus, inevitavelmente resultará em consequências dolorosas. Não nos esqueçamos disto. O profeta Azarias deixou isso claro, dizendo: se o deixardes, ele vos deixará. Este deixar não implica que Deus se torna ausente ou deixa de existir, mas que ele retira sua manifestação ativa de bênçãos, de proteção e orientação de um povo ou de um indivíduo que o ignora deliberadamente. Quando uma pessoa ou uma nação, uma igreja, deixa de buscar a Deus, perde a direção, em primeiro lugar. A sabedoria divina é substituída pela sabedoria humana e falha, levando a decisões equivocadas e caminhos que parecem certos, mas que acabam em destruição. Segundo, quando uma pessoa deixa de buscar a Deus, encontra-se em vazio espiritual. A ausência de Deus cria um vácuo que é frequentemente preenchido
por vícios, idolatria, tenta preencher com dinheiro, com poder, com fama e prazeres efêmeros, que nunca satisfazem verdadeiramente a alma. Vejam as consequências de abandonar a Deus. A vulnerabilidade a adversidades. Sem a proteção divina, as nações ou o indivíduo torna-se suscetíveis a ataques externos como guerras e crises, e ataques internos como dissensão, corrupção e declínio moral. A paz é substituída pela turbulência. Também cai em decadência moral e social. Sem os padrões da lei de Deus, a sociedade se inclina para a imoralidade, a injustiça e a desintegração dos valores familiares e comunitários. O caos se instala onde a ordem divina é rejeitada. E por fim, a angústia e o desespero tomarão conta. Longe de Deus, o coração humano é propenso à ansiedade, ao desespero e à falta de esperança, especialmente quando confrontado com o sofrimento e a morte. Vejam, amados, as consequências terríveis. Conforme a advertência do profeta, se você deixar a Deus, Ele te deixará. Não porque Deus deixa de nos amar, mas porque Ele respeita a decisão de cada um. Precisamos entender isso claramente. Nunca culpar Deus de nossas desventuras e desgraças. Fechando nossa reflexão de hoje, embora muitas pessoas busquem a Deus em momentos de desespero, a verdadeira busca é, na verdade, um estilo de vida contínuo. Deve ser praticada tanto nos momentos bons da vida, quanto nos maus, cultivando um relacionamento constante com o Criador. A história do rei Asa mostra que buscar a Deus trouxe paz duradoura, não apenas alívio momentâneo diante de uma crise. Que eu e você possamos aplicar estas lições em nossas vidas com a ajuda de Deus. Vigiemos e oremos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor seja louvado pelos ensinos que Ele nos trouxe em Sua palavra no capítulo de hoje. O pensamento do dia: só Deus é fiel. Você não precisa lutar sozinho. Quando você sente a ansiedade apertando o seu coração, ore a Deus, busque a Deus. Ele tem a paz que você precisa. Conte para Deus o que você está sentindo. Peça a sua ajuda. Deus o ouvirá. Deus ouve. Tenha certeza disto, amados ouvintes da palavra de Deus. Amém. Este foi o nosso estudo do capítulo 15 de 2 Crônicas. E agora vamos falar com Deus, encerrando nosso momento de devoção. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelo precioso dom da vida. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado maravilhoso, pela sua proteção e também, Senhor, pela paz que podemos encontrar em Ti como nosso Deus e Salvador. Ajude-nos, Senhor, diante das nossas decisões, que possamos diariamente renovar nossa aliança, nosso compromisso contigo. Nos dê um coração sempre disposto a fazer a sua vontade e a buscá-lo constantemente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fortalece a nossa fé
e guia os nossos passos em teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe grandemente, que Deus te guarde, que você tenha um excelente dia, ou se você está ouvindo à noite, que você tenha uma excelente noite e que a paz do Senhor Jesus seja com você cada momento. Me despeço por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.